Olá! E então chegou a grande hora. Na verdade eu estou gravando esse vídeo algumas horas antes. Ainda não é 8 horas, mas eu me antecipo e eu gosto de gravar algumas horinhas antes. Guerreiros, antes de mais nada aqui eu vou me apresentar. Edmar Moreira. Antes de ser empresário, Edmar é filho da dona Marisa e do seu Alfredo Moreira. O Edmar é pai do Caio Ian, esposo da Andressa. Depois dessa missão, depois da família, vem a empresa. Eu tenho uma empresa já há 12 anos e tenho uma sócia há 10, que é a minha esposa, Andressa. E por que eu vim até aqui, cara? Eu senti muitas dores e já tive muitas dores. Já tive por 3 vezes lá no fundão. E quando a gente tá no fundo, fica mais fácil de subir. Desde quando você tem algum tipo de entendimento. Se eu soubesse de tudo hoje, cara, não tinha metido o pé pelas mãos por 3 vezes. Porque a gente pensa que está fazendo certo, mas não está. Vamos lá. Eu vou começar falando aqui das coisas que eu não teria feito ou das coisas que eu teria tomado cuidado lá atrás. Minha primeira queda, eu comecei a empresa com 17 anos. Depois eu vou contar a minha história melhor, para vocês saberem quem realmente a minha etapa. Eu tenho esse mercado aí, estou nesse mercado, nesse nicho de comunicação visual pelo menos há uns 24 anos, né? Mas eu tenho empresa há 12, CNPJ há 12. Antes de ter a minha empresa, eu empreendi no CNPJ dos outros. Eu errei no CNPJ dos outros. Isso me fez aprender muito. Mas nenhuma escola ensina quando você está lá embaixo. Administrar quando você tem dinheiro é uma coisa, administrar sem dinheiro é outra, totalmente diferente. E em meados de 2012, cara, nós sempre tivemos contas de multinacionais. Nós tínhamos uma multinacional muito grande trabalhando pra gente. E qual foi o meu primeiro erro? Colocar todas as frutas num cesto só. A gente se debruçou ali e achou que aquilo ali ia durar para sempre. E nada dura para sempre. Nem fase boa e nem fase ruim. Nada dura. E na primeira dor de barriga, numa má administração, né? Numa má administração, porque no começo eu apontava muito que foi fulano que não fez, foi fulano que deixou de fazer, mas quem deixou de apurar, quem deixou de acompanhar foi eu. Depois de muitos anos eu comecei a entender que toda a culpa, todos os erros que aconteceram, de certa forma, foi eu que deixei acontecer. Quando eu assumi isso, as coisas ficaram mais leves. Parei de me cobrar tanto. Então, qual foi o primeiro erro? Foi esse. Colocar tudo num lugar só. Não diversificar, cara. Não diversificar os seus clientes. Esse cliente ele me tomava praticamente 60% do meu faturamento. Então imagina só quando esse cara entrou do nada aí num leilão eletrônico e a gente perdeu essa conta. A gente trabalhava com uma empresa que era fazer um pedido, a gente correr atrás do mockup, realizar, fazer e depois vinha um pedido para várias lojas. Então esse período foi quando a gente caiu assim e tem um lance na hora de você cair, porque quando você cai e ainda tem crédito, a primeira coisa que eu fiz de errado foi o quê? Tomar dinheiro do banco. Tomar dinheiro do banco para pagar a dívida. Porque aí o que vai acontecer? Você vai tomar o dinheiro do banco,
você vai pagar suas dívidas, só que você não investiu no seu erro. Porque na verdade eu não sabia, o meu erro era administração, era não saber administrar direito. Eu sou um cara que não tenho muita formação, não. Formação acadêmica comum, a formação tradicional. Eu fiz, se eu não me erro, eu fiz até o primeiro ano do colegial na época, né? Falava isso. Mas essa foi a minha formação, minha escolaridade, vamos dizer assim. Mas em paralelo, eu fiz N cursos. Eu não tinha interesse por estudar na escola. Mas quando eu vim descobrir a parte da editoração eletrônica, a Bíblia do Photoshop, fiz muitos cursos na Graphwork na época, era uma escola especializada em Photoshop, tratamento de imagem, produção gráfica, tratamento de imagem com Alexandre Kese, Liliane Fusco, produção gráfica com Celso Negrão. Eu fiz treinamento com Thiago Reis, fiz muitas mentorias com o Conrado Adolfo. Eu tenho uma grade muito forte, mas não isso é extracurricular. E cara, não tem problema nenhum com isso, porque hoje eu conheço grandes pessoas que têm currículos maravilhosos e hoje não estão no lugar que eles queriam. Então eu sempre investi, sempre lutei para fazer, para manter o que eu gosto, o que eu curto fazer, que é o que eu faço até hoje. Então, cara, o meu erro foi não saber administrar e caí, tomei dinheiro do banco e mesmo assim paguei contas, mas eu não investi na minha educação empresarial, que era administrar direito e saber fechar algumas lacunas que eu não sabia que existia. Tá bom, mas eu me reergui sempre junto e com o apoio da minha sócia, minha esposa. Nessa hora, cara, é uma hora crucial você ter um parceiro. Você ter alguém que não vai estar ali para te julgar ou para medir forças. É lógico que nem tudo são flores, porque quando você está numa dificuldade, é aí que você conhece as pessoas. E é por isso que hoje eu estou 25 anos junto com essa mesma pessoa e 23 anos de casado. Porque na dificuldade a gente resolveu se apoiar. Lógico, fases difíceis, quando falta o dinheiro, a relação grita, aparecem mais os pontos negativos. E isso só quem já viveu sabe, né? Mas vamos lá, se reerguemos. Só que nessa hora, quando eu caí lá atrás, ainda bem que depois de grandes eventos que a gente tinha feito, eu consegui ainda comprar a minha casa. Putz, cara, consegui comprar a minha casa. E o meu tombo foi tão forte que eu não tinha onde pôr, mas na hora me deu um estalo. Eu falei, pô, eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa. O que a gente fez? Colocou tudo num pensamento, um mindset assim, de uma semana, migrar tudo que tinha num espaço praticamente de 400 e 500 metros quadrados para 164 metros quadrados. A gente colocou tudo dentro de uma sala, dentro de um sobrado. E quer saber? Eu não precisava de tanto espaço como eu imaginava. Esse foi uma das coisas que eu vim notar. A gente montou um puta de um castelo, achando que os clientes iriam vir, iam visitar e olhar. É legal você ter um showroom, é legal você ter um espaço físico. Mas aí eu vim notar que, putz, quando o dinheiro apertou, eu podia fazer empregando em outros lugares, alugando outros espaços. E vem a pior parte, cara. Nessa época, quando a gente quebrou, eu tinha aí pelo menos uns 24 colaboradores. Isso, uma coisa que eu falo pra você, não tem como correr. Eu tenho comigo sempre de enfrentar. Por pior que seja o cenário, olhar, cara. Não é fácil. Não é fácil. Naquela época eu tinha 5 carros, eu saí colocando placa em todo lugar. Vende-se, e outra. Se eu tivesse feito um caixa, eu não precisava correr tanto. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer. E acontece. Falta de caixa, falta dessa estrutura de manter, de guardar o dinheiro, a gente nunca pensa.
É uma educação que vem do meu pai. Eu venho de família de empreendedores. O meu pai era um comerciante de bar, migrou para uma casa de material para construção em menos de 30 dias. E olha, meu pai não tem mais do que a 4ª série. Tá aí provado que sabedoria é diferente. Ele foi safo sem ter muita escolaridade. Ele tem esse feeling, né? E o meu irmão também foi um empreendedor. O meu outro irmão também foi. Eu tenho uma família que todos trabalham por CNPJs próprios. E foi isso. Então, partindo disso, eu resolvi encarar, cara, uma folha e como reduziu muito, a gente acabou perdendo muitos clientes e eu não queria aceitar essa situação, me doeu muito por falta de aceitação. A aceitação foi um passo que foi difícil de eu tomar, aceitar, e é muito difícil. Se você está numa hora difícil aí, você vai ter que aceitar esse momento que você está vivendo. Eu tive que aceitar uma coisa muito impressionante, cara, que foi o olhar dos meus filhos que me fizeram enxergar uma coisa muito importante. Eu vou te colocar uma história bem curta aqui. Eu saí de um carro de 90 mil para ir para um carro de 17, e era uma Fiorino. E eu tinha vergonha, eu fiquei com vergonha nessa época. Porque você, na verdade, você fica com vergonha. Puta, quebrei. Mas, cara, todo mundo quebra. Todo mundo cai. E eu achava que eu era a bola da vez. E eu vim notando que quanto mais eu abaixava a cabeça, mais a farda pesava. Mais abaixava a cabeça, mais a farda pesava. Porque eu estava vibrando em pagar dívidas. Isso é uma questão emocional. Você fica vibrando ali em pagar dívida, e você não vibra em fazer dinheiro. Depois de um tempo que eu vim entender que eu tinha que fazer dinheiro para pagar a dívida. E, cara, isso demorou para acontecer. A gente ficou roendo. Meus primeiros passos foi aceitar. Depois disso eu vim encontrar as premissas de que iam me fazer seguir adiante. Que eram manter o relacionamento com meus fornecedores, enfrentar uma fila de colaboradores que eu tinha que acertar e enfrentar de frente, porque eu sempre tive muito receio de uma ação trabalhista, e graças a Deus hoje em 12 anos a gente nunca teve uma. E outra, eu tinha que manter telefone, água, luz e internet. São as coisas que iam me deixar vivo para continuar. Cara, vai ter uma coisa que você vai ter que decidir. O banco é uma coisa que, se o seu CNPJ está atrelado a você receber os seus boletos, você tem que manter as suas contas no banco. Se você pegou giroconto, se você pegou qualquer coisa, você vai ter que manter parcela e manter. O que eu fiz nessa hora? Eu tive que usar uma estratégia. Eu saí dos impostos, eu parei de pagar os meus impostos, que é uma coisa que a gente consegue um parcelamento, um refinanciamento disso, e dei prioridade para pagar os bancos, pagar as folhas, e para quem eu devia, e não foi fácil, água e luz e internet, que é o que ia me fazer. Fornecedor é o que move a sua água, cara. É o que move. Se você perder seus fornecedores, acabou a água do teu barco. Já era. E eu sempre tive relacionamentos bons com os meus fornecedores. E até hoje, eu mesmo devendo para eles, eu conseguia comprar à vista. Porque eu sempre mostrei, eu sempre coloquei a cara a tapa. Uma estratégia muito valiosa, cara. Se antecipa. Não deixa ninguém te cobrar. Põe a cara antes. Mesmo que for para dar uma satisfação. Não vou te pagar. Chegou a data, eu não vou conseguir te pagar. Não deixa esse povo vir atrás de você. Porque aí você vai receber N ligações. Mas é diferente você receber uma ligação já acalorada, porque você está se escondendo de ligações. Não se esconda das ligações. Se não dá para você atender na hora, cara, pede 5 minutos que você vai retornar e retorna. Não fuja, porque aí você vai se tornar você vai ser caçado por um grupo de pessoas. E pôr a cara, se mostrar que você tá ali, você tá quebrado, mas que você vai pagar, é diferente.
Não deixe de atender. É melhor você cansar ele por atender as ligações do que cansar ele dele correr atrás de você e você não atender. Porque uma hora você vai encontrar essas pessoas numa fila de banco, em qualquer outra situação, e aí vai ser uma vergonha. E a melhor coisa é você andar de cabeça erguida, cara. Você vai entender que isso é importantíssimo. Nem todo mundo tem isso. E você quer saber? Chega uma hora que você não sabe qual é a direção. Mas a direção é manter os seus fornecedores, o banco, porque você vai precisar de uma conta PJ para receber os seus recebíveis e até mesmo para você criar um relacionamento, porque uma empresa, eu estou falando isso tudo, gente, eu estou colocando um cenário de empresa que tem aí naquela época eu tinha de até 25, 24 funcionários, mas isso serve para quem tem de 1 até 10 e quem atende o mercado corporativo de empresa para empresa. Tá? Talvez isso pode não fazer sentido para você se você trabalha no B2C, né? Atende o cliente final. Eu atendo o B2B, que é o cliente, é empresa para empresa. Então, cara, isso está fazendo sentido? Faz sentido para vocês? Porque se você tá, isso é para quem realmente está no olho do furacão. Eu já tive lá por 3 vezes e eu sei o que é passar, cara, vergonha. Eu vou voltar para o assunto aonde que eu saí de um carro de 90 e fui para um carro de 17 e era uma Fiorino e eu tinha que levar meus filhos na caçamba. Cara, eu tinha uma vergonha disso. Só que os meus filhos, eles adoravam. Chegava no final de semana, eu colocava a bicicleta, eu peguei umas almofadas porque eu tive que desmontar toda a minha casa. Onde que era a minha sala, eu tive que fazer um escritório. Então o tapete eu forrei o fundo da Fiorino, os travesseiros que era de um sofá bonito que eu tinha, tive que colocar no fundo para decorar. E aquilo ali eles falaram, pai, eu gosto mais desse carro do que daquele outro. Putz, cara, isso pra mim, além das lágrimas, me fez olhar e falar, o que eu mais tenho de importante já tá comigo, que é a minha família e a minha saúde. Uma coisa que eu fiz de errado e você vai ter que entender e não fazer, porque isso vai te fazer ou descer mais ainda, fundo do poço ainda tem mais para cavar. Você consegue, porque eu consegui. Não tome dinheiro com um agiota. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por que você não faça isso? Eu vou te falar qual que é o dinheiro que você pode tomar, que ele não é ruim, desde que você saiba fazer. Dinheiro com agiota você pega sem garantia, você pega ele confiando na sua palavra. Só ele te conhece, ele já te conheceu ali e tal. De repente ainda você tá... Só que assim, você não tem nenhum casamento com uma coisa que você já vendeu. Você pega achando que você vai pagar. Mano, 99% das vezes você não paga. Mas é diferente quando você pega uma factory. Uma factory é diferente, porque ele só vai trocar se tiver algum documento, algum papel amarrado. E o melhor, ele ainda vai validar essa compra. Ele vai validar, ele vai saber se o cara que você está se relacionando é bom de pagar. Então você vai ter inadimplência 0. E isso vai fazer você subir de novo. Não vá para um caminho, conheça, vá correr atrás de uma factory boa, com uma média de juros legal, entre 6% a 8%. E outra, pega esses juros e embuta. Se o cara te cobrar 10, 12, embuta no seu orçamento. Não vai ter problema nenhum. Não é ruim usar a factory, desde que você saiba usar. Eu vim saber disso. Eu vim depois que eu quebrei pela 2ª vez, cara. Você entendeu? E assim, a duras penas. A duras penas. Porque enquanto tá Love You, você tá pagando jurinhos e tal, tá maravilha. Depois você conhece quem é a pessoa. E não é legal. Não é legal. Então assim, quebrei em 2012, acho que quebrei em 2016 e depois... Eu não quebrei nessa pandemia. Nessa pandemia nós voamos, cara. Porque a gente já sabia fazer negócio. A gente já sabia fazer negócio com o que tem. Trabalhar com pouco dinheiro, só que trabalho com o dinheiro dos outros, eu trabalho com o dinheiro do meu cliente. Só tem que entregar a contento. Entrega o trabalho
Tira parte da sua factory e põe o seu dinheiro. Guarda, separa em 3, cara. 50% de tudo isso. A gente fazia, eu comecei a fazer 3, dividir em 3. 33 para manter a empresa, 33 para pagar as dívidas e 33 para guardar. Se não dava para guardar 33, guardava 13. Mas sempre tinha um fundinho. Você nunca ficava com falta de ar. Trabalhar com falta de ar é ruim, porque você compra mal, vende mal. Só se lasca, irmão. Só se lasca. Essas dicas que eu tô te dando foi de gente que tava lá dentro, lá embaixo. E hoje eu posso falar para você que com esse contexto eu consegui isso não é uma palavra dos caras que estão aí, essas mentorias, esses gurus milionários, não. De cara que tá no zero, mas com a mente tranquila, podendo enxergar lá depois do morro, porque consegue agora tirar a cabeça de dentro da empresa e olhar o que está em volta, planejar, fazer projetos, arriscar em algumas coisas que antes a gente não tinha nem mente para pensar. Então, cara, hoje a gente falou disso. Falamos disso, das coisas que realmente foi ruim, o que você não pode fazer, muitas das coisas que eu posso falar para você fazer, mas eu falei muito do que você não deve fazer. Entenda isso. É ruim, se você está no olho do furacão devendo, como eu já devi, mais de 600 mil na praça. Cara, vai doer, vai doer. Vai doer, mas é o seguinte, vai doer muito. É o seguinte, se você perdeu o dinheiro, escuta isso, segredo de estado, se você perdeu o dinheiro, você perdeu pouco. Se você perdeu a moral, você perdeu muito. Agora, se você desistir, cara, você perdeu tudo. Tudo que o dinheiro pode pagar é barato. Então, se recomponha desse estado moral que você está aí, que eu imagino que você... Porque não é fácil. E vou te falar mais, a surra ainda vai continuar. Mas aguenta, porque isso vai passar. Você vai contar essa história como eu estou contando aqui daqui a um tempo. Eu roí osso, cara. Eu roí osso. Muito. Eu coloquei uma empresa durante 7 anos dentro da minha casa, perdi minha privacidade. Mas aí eu comecei a pensar por outro lado, e se eu não tivesse essa casa? Onde que eu estaria? Eu comecei a olhar com um mindset diferente. Eu comecei a olhar até as coisas ruins, eu comecei a agradecer. Eu comecei a vibrar num outro sentido. E muitas das coisas, até que era para dar errado, começou a dar certo. Porque eu parei de vibrar em pagar dívida, em sufoco, em isso, em pensar besteira, porque você pensa besteira e você que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Cara, começa a vibrar no que vai resolver. Vai buscar o dinheiro. Vibra, perca, invista seu tempo em buscar o dinheiro, não em pagar a dívida. Vai buscar receita. Você é inteligente. Todo mundo tem uma inteligência sobrenatural dentro de si, cara. Ativa o que está dentro de você. Valeu? Ativa, porque está aí. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Então, eu acredito que esse contexto deve ter feito sentido para você que realmente está no fundo do poço. Porque eu estive lá. Mas dá, irmão. Vai doer, a surra vai continuar mais um pouco. Mas quando você consegue tirar um pouco a cabeça de dentro do aquário, ou tirar o nariz um pouco para respirar, as coisas vão começar a fazer mais sentido. Você entendeu? Você vai falar que não é o fim do mundo. E outra, você tá procurando dinheiro, cara, para pagar dívidas que você mesmo fez. E não é para comprar remédio. Você entendeu? É totalmente diferente. Começa a pensar nessas coisas, começa a colocar coisas na sua balança. Olha as coisas ao seu redor, tem coisas muito piores. Foi isso que eu usei como balança. Isso me fortaleceu. Arruma um parceiro, fala a verdade para quem você está devendo e ativa o que tem melhor de você. Você não é... Você vai ter hora que você vai balançar e falar, será que eu desaprendi? Não, você não desaprendeu. As suas virtudes só se esconderam, mas elas estão aí dentro de você. Beleza? Ativado. Esse foi o primeiro vídeo. Sexta-feira tem o meio de campo. O que você vai fazer depois que você começar a entender e se livrar de algumas coisas? Como é que você vai arrumar o time
para ir para a terceira parte, porque ainda você tem que arrumar todas essas coisas. Então na sexta-feira a gente vai falar de como arrumar o time, de como se preparar para ir para o próximo nível. Valeu? Ativado! Gratidão!